Olá meninas! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre gestação de alto risco. Será que vocês são gestantes de alto risco? Será que vocês conhecem alguém que tem uma gestação de alto risco? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, gestação de alto risco é definida por aquelas gestantes que apresentam algum tipo de condição ou alguma comorbidade que vão colocar a saúde dela, ou a saúde do bebê, ou a saúde do recém-nascido com maior risco de ter alguma complicação. E cada vez mais, a gente tem encontrado no nosso consultório gestantes com condições que classificam elas como alto risco. Isso está muito relacionado com o estilo de vida das pessoas hoje em dia, ou até mesmo com o envelhecer das nossas gestantes, Porque cada vez mais as mulheres estão esperando mais para engravidar. E conforme se engravida mais tarde, muitas vezes elas já têm algumas comorbidades, que classificam elas como de gestantes de alto risco. É estimado que mais de 30% das gestações hoje sejam classificadas como gestações de alto risco. E como que a gente vai classificar então as gestantes de alto risco? Então a gestação de alto risco ela pode ser gestantes que tinham doenças prévias à gestação, gestantes que apresentam alguma característica física, ou psicológica ou mental que classificam elas como alto risco. Os fatores que tornam uma gravidez de alto risco, eles são divididos em fatores pré-existentes, ou seja, que a gestante, quando ela é engravida, ela já tinha essa condição que classifica ela como alto risco. Condições que vão acontecer durante a gestação, que vão fazer com que ela se torne uma gestante de alto risco, e também condições relacionadas às características de cada paciente, as características físicas, de cada paciente. Então, primeiro, eu vou falar sobre as condições clínicas pré-existentes que vão classificar uma gestante como alto risco. Então isso vale para você, que está tentando engravidar, para ver se você tem alguma dessas condições que vão te classificar como uma gestante de alto risco quando você for gestante. Então nesse caso, vai entrar as pacientes que já são diabéticas, então tem muitas mulheres que já engravidam sendo diabéticas, sendo hipertensas, pacientes que têm doenças reumatológicas como lúpus, pacientes que têm doenças pulmonares, doenças cardíacas, são pacientes que já têm uma doença, já têm uma comorbidade prévia e assim que elas engravidam, elas já são classificadas como gestantes de alto risco por apresentar essas doenças. Também, não podemos esquecer das pacientes que apresentam doenças infecto-contagiosas, as pacientes portadoras de HIV, pacientes portadoras de sífilis, todas as pacientes que já têm essa comorbidade antes, quando engravidam, são diretamente classificados como gestantes de alto risco. E o segundo tópico, a gente vai falar sobre as comorbidades que surgem durante a gestação, então aquela gestante que engravida sem ter nenhuma comorbidade, mas que no decorrer da gestação acaba desenvolvendo algum tipo de patologia que vai fazer com que ela se classifique como gestante de alto risco. Nesse quadro vai entrar diabetes também, porque o diabetes tanto ele pode ser prévio como ele pode ser gestacional, a hipertensão que também pode ser prévia à gestação, mas que também pode ser só gestacional, alterações endócrinas como o hipotireoidismo, e também a gente tem que lembrar, que a gente sempre tem que examinar e observar o histórico gestacional dessa paciente, porque muitas alterações que ela pode ter tido nas gestações anteriores vão classificar ela numa segunda gestação ou numa terceira gestação como gestante de alto risco. Então gestantes que tiveram muitos abortamentos, que tiveram uma sequência de partos prematuros, que tiveram óbitos fetais intraútero ou óbitos perinatais, são coisas que você já tem que investigar já na primeira consulta dessa paciente para você ver se ela tem alguma característica que pode estar trazendo um novo risco, ou um risco semelhante ao que ela teve nas gestações anteriores. A gente também tem que lembrar sempre de pré-eclâmpsia em gestação anterior, que vai fazer com que essa gestante tenha um risco maior de ter um novo quadro de pré-eclâmpsia. Então a paciente ela tem que ser olhada como um todo, tanto para as comorbidades atuais, como para as comorbidades prévias que ela teve à gestação e como para as comorbidades que ela teve na gestação anterior. Então, por isso que é tão importante, se fazer na primeira consulta o rastreamento, de todas as possíveis comorbidades para você já conseguir, fazer o diagnóstico se essa paciente é ou não uma gestante de alto risco, para já começar a tratar e orientar e prevenir, com que essas complicações venham a acontecer novamente. Outra coisa que a gente sempre, observa já na primeira consulta é as características dessa paciente. Então a gente sabe que as características tanto do estilo de vida da paciente como o próprio peso, estão muito relacionados com o risco na gestação. Então gestantes com muito baixo peso, com IMC abaixo de 18, por exemplo, são gestantes de alto risco, Gestantes com IMC muito elevado, muito obesas, também são gestantes de alto risco, pelo próprio peso e pelo maior risco de desenvolvimento de diabetes gestacional, hipertensão, Também temos que sempre observar a idade da paciente, Gestantes muito jovens, com menos de 14, 15 anos são gestantes de alto risco. Gestantes com mais de 35, 40 anos também são gestantes de alto risco. Então você tem que olhar para a gestante como um todo, A idade, o peso, a estrutura física dela, os hábitos de vida, como que essa paciente se alimenta, porque tudo isso deve
né, pode trazer complicações gestacionais. E a gente sempre tem que lembrar, né, que uma gestação de alto risco, quando diagnosticada de forma correta, né, bem acompanhada, sendo tratada de forma adequada, essa gestação ela tem tudo para ter um desfecho favorável, né, e para que terminar tudo bem com a saúde da mãe e do bebê. Só que essas comorbidades elas precisam ser identificadas, tratadas, ou as complicações devem ser prevenidas. Então, por isso que é muito importante tanto aquela consulta pré-gestacional, né, em que a gestante ela vem para a consulta ginecológica mesmo antes de estar grávida, e também para a primeira consulta de pré-natal, que geralmente é uma consulta mais demorada, em que o médico faz o rastreio de todas as comorbidades, né, para já agir prevenindo essas complicações ou até mesmo iniciando o tratamento. Então, meninas, em caso de qualquer dúvida, né, se você apresenta qualquer uma dessas comorbidades ou se você acha que você pode ter uma gestação de alto risco, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu médico ginecologista e com o seu médico obstetra, né, já antes mesmo de você engravidar, para já agir, fazer o tratamento e já prevenir as complicações dessas possíveis doenças. Se você gostou do vídeo, né, não esquece de comentar, de deixar as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo para vocês. E também não esqueçam, né, de se inscrever no canal.